Olá, meninos, tudo bem com vocês? A gente tinha dado uma pausa no conteúdo de matrizes para trabalhar o nivelamento, porém agora a gente vai retomar esse conteúdo. E para isso vamos relembrar algumas coisas importantes que a gente trabalhou no comecinho das aulas. O que é uma matriz? Matriz nada mais é uma tabela onde os elementos eles são dispostos em linhas e colunas. Quem que representa as linhas de uma matriz? É só lembrar da linha do seu caderno, são as fileiras que estão na horizontal. E colunas, lembra da coluna de uma casa, ou a sua própria coluna, são as fileiras que estão na vertical. Onde a gente sempre representa o primeiro valor de uma matriz pelas linhas e o segundo valor representa a quantidade de colunas. Mas como assim, Dara? A gente sabe que os elementos de uma matriz ela é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto e esses elementos eles estão ou dentro de chaves ou dentro de parênteses. E aí, como que a gente vai contar as fileiras que estão na horizontal? A gente vai contar a quantidade de linhas, sempre de cima para baixo. Então, aqui, ó, a gente tem a primeira linha e aqui a gente tem a segunda linha. As colunas a gente vai sempre contar da esquerda para direita. Então, aqui a gente tem primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Se fosse para mim falar o tamanho dessa matriz, o que é o tamanho ou a ordem ou o tipo de uma matriz? É você falar para mim a quantidade de linhas e colunas que tem essa matriz. Então, sempre falando primeiro a quantidade de linhas para depois informar a quantidade de colunas. Então, dessa matriz A, ela é uma matriz que tem uma, duas linhas por quantas colunas? Uma, duas, três. Então, é uma matriz 2 por 3. Se eu multiplicar isso daqui, 2 vezes 3 vai ser igual a quanto? 6, quer dizer que essa matriz ela é composta por 6 elementos. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentro dessa matriz tem 6 elementos. O mesmo aqui para a matriz B, Se eu for falar o tamanho dessa matriz, informar a quantidade de linhas e colunas, vai ser uma matriz, 1, 2, 3 linhas por quantas colunas? 1, 2. Sempre informa a quantidade de linhas para depois informar a quantidade de colunas. E toda matriz, ela pode ser representada pela matriz genérica. O que é uma matriz genérica? A matriz genérica é aquela matriz que eu vou representar apenas o tamanho, a posição de cada elemento. Mas como assim, Dara? Para mim representar a matriz genérica, eu preciso saber quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz. Ela sempre vai ser representada, os elementos dessa matriz sempre vai ser representada por uma letra minúscula, acompanhada de 2 índices, onde o primeiro índice vai indicar a linha e a coluna que esse elemento se encontra. Nossa, Dara, muito confuso. Não, meninas, é bem simples, vamos lá. Eu quero que você represente a matriz genérica aqui em cada caso. Aqui na letra A é uma matriz A, onde é uma matriz 2 por 2. O que quer dizer isso? Que essa matriz ela tem 2 linhas por 2 colunas. Como eu não sei quem são os elementos dessa matriz, que nem aqui eu já conheço, então eu vou representar a matriz genérica, que é por uma letra, e essa letra ela vem acompanhada de 2 índices. Um vai indicar a linha e a coluna que esse elemento se encontra. Então, eu tenho que desenhar uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. E essa matriz eu vou representar pela letra A. Então, eu tenho que falar quem que são esses 4 elementos. Quem que é esse primeiro elemento? É o elemento A11. Mas como que eu encontrei isso daqui? É simples, meninos. Esse I e esse J vai indicar a linha e o J vai indicar a coluna que esse elemento se encontra. Então, esse elemento aqui, ele tá, na primeira linha da primeira coluna. Por isso que é A11.
Agora, quem que é esse elemento aqui, ó? Ele tá na primeira linha, só que agora ele tá na segunda coluna. Então, é o elemento A12. Primeira linha, segunda coluna. Agora, aqui embaixo, agora aqui a gente tá na segunda linha, primeira coluna. Então, é o elemento A21. E, por último, a gente tem o elemento A22, porque esse elemento aqui, ele se encontra na segunda linha da segunda coluna. O que você tem que tomar cuidado? Você sempre vai indicar primeiro a posição da linha, para depois indicar a posição da coluna. Olha aqui mais um exemplo. A gente vai representar a matriz genérica B. E essa matriz é uma matriz 3×2. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que essa matriz possui 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos riscar aqui, ó. 1, 2, 3 linhas por 2 colunas. Aonde esses elementos, essas linhas se cruzam, a gente vai ter um elemento, ó. Então, eu tenho que encontrar todos esses elementos. Vamos representar agora por que letra? B. E os elementos de dentro dessa matriz, a gente também vai representar por B. Quem que é o primeiro elemento? É o B11, porque aqui eu tô na primeira linha, primeira coluna. Quem que é o próximo elemento? É o B12, porque eu tô na primeira linha, só que na segunda coluna. Aqui embaixo, eu tô em qual linha? Eu tô na segunda linha e em qual coluna? Primeira coluna. Aqui, eu tô onde? Eu tô na segunda linha e na segunda coluna. Então, B2, 2. Agora, aqui embaixo, eu tô em qual linha? Eu tô na terceira linha, primeira coluna. E aqui eu tô na terceira linha de qual coluna? Segunda coluna. Então, eu tenho uma matriz 3×2. Para que a gente faz isso, Dara? A gente faz isso porque a gente precisa encontrar os elementos de uma matriz, que nem aqui no exemplo 2, ó. Determine a matriz A, ela é do tipo 2×3, então quer dizer que essa matriz possui 2 linhas e 3 colunas. E para mim encontrar os elementos dessa matriz, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa lei de formação. Para cada elemento A e J, eu vou fazer o quê? I mais J. Para isso, eu tenho que representar primeiro quem? A matriz genérica, que eu vou indicar a posição de cada elemento dentro da matriz. Então, eu vou fazer uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ó, 2 linhas, 3 colunas. Então, vamos fazer aqui. Representar a matriz A. E cada elemento dentro da matriz a gente vai representar pela letra A minúscula, acompanhada da linha e da coluna que esse elemento se encontra. Então, o primeiro elemento é o elemento A11, porque aqui eu estou na primeira linha, primeira coluna. Meu segundo elemento é o A12, porque eu continuo na primeira linha, só que agora eu estou na segunda coluna. E o último elemento aqui dessa linha é o A13, porque eu estou na primeira linha, só que agora terceira coluna. Agora aqui embaixo, ó, mudei de linha. Esse é o elemento A21. Por quê? Segunda linha, primeira coluna. Aqui, eu tô na segunda linha, só que eu tô na segunda coluna. Ops. E o último elemento é o A23, porque eu tô na segunda linha da terceira coluna. E agora, Dara, o que eu vou fazer? Encontrei a matriz genérica, o que eu vou fazer para encontrar cada elemento? Eu vou jogar aqui na fórmula. Para encontrar cada elemento, A e J, eu vou fazer I mais... Dara, mas como que eu vou achar isso? Quem que é I e quem que é J? É simples, meninos. O I é a posição do elemento na linha e o J é a posição do elemento na coluna. Mas como assim? Vamos calcular aqui o A11. Quem que é o I? O I é o primeiro índice. Ó, se você analisar, o I aqui é o primeiro índice. Então, aqui, ó, meu I vale 1. E quem que é o J? É o segundo índice.
Então, meu J também vale 1. Então, eu vou fazer I mais J. Então, eu vou fazer 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Então, lá no lugar de A1, a gente tem que vale quanto esse elemento? E quem que é A1, 2? A1, 2, eu vou fazer como? I mais J. Quanto que vale o I? O I é o primeiro índice. O I vale 1. Mais o valor do J. Quem que é o J? É o segundo valor. Então, 1 mais 2, que vai dar 3. A1, 3. A fórmula é a mesma. I mais J. Quem que é I? I é o primeiro. Então, vai ser 1 mais J. J é quem? O segundo número aqui da nossa fórmula. Então, 3. 1 mais 3 vai dar 4. Então, A1, 3 vale. Lá embaixo, A2, 1 vai ser o valor do I mais o valor do J. O I vale quanto? 2 mais o J, que vale 1. 2 mais 1, 3. A2, 2 é o valor do I, que é 2, mais o valor do J, que é 2. 2 mais 2, 4. E o último elemento, A2, 3, é o valor do I, que é o primeiro índice, mais o valor do J, que é 3. 2 mais 3, 5. Então, todas as vezes que você for encontrar os elementos de uma matriz através de uma fórmula, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar a matriz genérica e, a partir da matriz genérica, você encontra os elementos dessa matriz pela fórmula. Onde na fórmula você precisa de quem? Do valor do I e do J. Quem que é o I? É o primeiro índice aqui da sua matriz e o J é o segundo número que acompanha aqui a letrinha A.